Psicologia Ambiental, Grupo 10. E o nosso tema é referente ao processo de gentrificação. Nosso grupo é formado por Ana Raquel, Marcelo Mastroianni, Maria Margarida e Thaís Oliveira. A cidade e a gentrificação. Você já ouviu falar em gentrificação? Então vamos verificar a importância desse fenômeno, que trata-se, partindo, portanto, de uma concepção de urbanização ampliada e mais abrangente. E vamos verificar em que medidas eventuais avanços econômicos e sociais se refletem na melhoria das estruturas internas de cada cidade e na vida de seus habitantes. E como funciona? Então, a gentrificação é uma ação que se insere em algum empreendimento ou algo que venha a demandar manutenção, infraestrutura e consumo de altos e caros dentro de uma comunidade pobre. Logo, esse pessoal irá sair de seus bairros, indo para um lugar mais distante para poder conseguir manter a vida, mesmo com tão pouco. E ali logo esse pessoal irá improvisar moradias em morros e sem distribuição de infraestrutura mínima, que vai com certeza interferir no psicológico, nas emoções e até mesmo na degradação do meio ambiente, onde muitas vezes a gentrificação ocorre por meio da demolição de áreas para dar lugar a novos empreendimentos. Conceito. A gentrificação ela vem de um termo em português. Foi desenvolvido na língua inglesa. E significa elite, que seria uma classe social com mais poder aquisitivo. E o conceito ele deriva de um neologismo criado pela socióloga britânica Ruth Class em 1963, em um artigo sobre mudanças urbanas em Londres, referindo-se a um fenômeno de burguesamento de uma área central da capital. Problemas frequentes. Medo e exclusão social. Em questão de violência frequentes em nosso país, o processo de gentrificação traz um grande interesse que visa empreendimento financeiro. É assim, essas formas de apropriação ao meio ambiente, ela vai trazer grande desconforto e as consequências disso vai se dar através da violência e exclusão social. Porque as pessoas nesse sentido, elas sofrem diversos preconceitos, afetando seu aspecto de vida, onde eles são, muitas vezes, impedidos de exercer os seus direitos. Portanto, a exclusão social está intimamente ligada à desigualdade, gerando pobreza, gerando miséria, mortalidade, falta de desemprego, violência e até mesmo a marginalidade. Nesse cenário, observa-se as condições precárias e as dificuldades que são enfrentadas por esses moradores. E esses são os desafios enfrentados pelos espaços urbanos. E logo abaixo, a fotografia ela retrata a expressão em meio a essas condições de moradia. Exclusão social. A gentrificação foi criada para o melhoramento de áreas abandonadas, mas começou a ser usada como algo negativo e permanece assim até hoje. Ela foi criada como algo de melhoramento, entende? Só que aos poucos ela acabou se degradando e causando exclusão social, porque seria um melhoramento da área abandonada. E a justificativa seria a visão que essa gentrificação promoveria para o urbanismo, porém causou uma exclusão às camadas mais pobres das zonas centrais em espécie de higienização social. A higienização social que eles falam seria a limpeza da área mais pobre, da área mais feia da população.
Isso acabou que criou mais criminalidade, menos empregos e tudo mais. Porque essa área mais pobre que teve que sair do centro da cidade, teve que passar por diversas dificuldades. E isso criou realmente uma exclusão social entre eles. A população excluída, retirada daquelas localidades, a qual será controlada pelas forças policiais públicas e por ser seguros e privados. É o entrelaço da organização do espaço e os interesses do capital, que favorecem o enobrecimento de determinadas áreas e permite o surgimento de população excluída, retirada daquelas localidades, a qual será controlada pelas forças políticas e por seguranças privadas. Essa seria a proposta, porém não aconteceu, né? Essa proposta não foi benéfica e acabou causando a exclusão social, desestruturalização e o deslocamento para empregos. De serviços desregulados, a expansão do emprego em massa e da instabilidade do trabalho e a universalização da escolaridade como meio de acesso até empregos desqualificados, ou seja, essa população que teve que ser limpada acabou com os empregos mais desestruturados e desqualificados. Da gentrificação provocada em um espaço, podemos destacar a reorganização da geografia urbana com a substituição de um grupo por outro. O grupo mais pobre vai para as áreas periféricas e o grupo mais bem visto vai para a área centralizada da cidade. A reorganização espacial de indivíduo com determinado estilo de vida e características culturais. Aquelas pessoas com menos poder aquisitivo, com menos renda, são vistas com olhar de prejuízo, né? Com olhar de julgação, pelo seu de julgamento, né? Pelo seu estilo de vida, pelas características culturais, as músicas que escutam, as formas que agem na meia população. Terceiro, a transformação do ambiente construído com a criação de novos serviços e melhorias. Não é deixa de ser um espaço, um ambiente, como que eu posso dizer, um ambiente espontâneo e trata-se de um ambiente construído, um ambiente que é pensado, que é melhor, o que traz mais visibilidade, o que traz mais melhoria para a cidade. Quarto, a alteração de leis de zoneamento que permitiu o aumento do valor de imóveis, aumento da densidade populacional e a mudança do perfil socioeconômico. Então, esses ambientes centrais passam a ser muito mais caros, ter um custo de vida muito mais alto e isso vai trazer mais poder socioeconômico para a cidade. Essa área central passa a ser mais valorizada, mais sonhada em conquistar pela população, paga-se mais caro pelo custo de vida, pelos imóveis, e isso traz renda maior do que a periferia, do que a área periférica, que tem um custo de vida muito mais barato, que tem imóveis muito mais baratos, que tem aglomerações de casas e tem aglomerações em ambientes como supermercados, farmácias. O centro, a parte mais organizada, começa a ser algo mais civilizado, como podemos usar. E isso seria um dos motivos que pode causar exclusão social, né? Qual o seu objetivo? O processo de gentrificação é muito semelhante aos processos de reabilitação urbana. A diferença entre eles é que a revitalização ela pode ocorrer em qualquer parte da cidade. Geralmente, ela está relacionada às necessidades sociais, como a reforma de praças abandonadas,
promoção de nova iluminação, jardinagem, entre outros. Os beneficiários são os moradores que moram ao entorno da mesma ou os moradores de toda a cidade, também recebem esse mesmo tipo de benefício. Por sua vez, a gentrificação ela se baseia no mesmo discurso de obras em benefício a todos, mas não por interesse público relacionado com as especulações imobiliárias, mas por interesse privado. Portanto, tende a ocorrer no centro, bairros históricos ou em locais com maior potencial turístico. E onde acontece essa gentrificação? Ela pode acontecer em muitos lugares. Pode-se dizer que em toda grande cidade tem pelo menos um caso para estudar. Obviamente, pela fama e influência de certas cidades ou pelo contexto histórico envolvido, existem algumas delas que podem ter exemplos mais clássicos. A gente destacou aqui duas, uma em Nova York e a outra em Berlim. E onde causas e aspectos negativos. Do nosso ponto de vista, o avanço é um grande perigo para a cidade como um todo, pois independentemente da saúde ou das consequências nocivas da comunidade em promoção, ou seja, que vai ser gentrificada, o maior problema é mapear a situação real das pessoas em função do processo de promoção. Geralmente essas pessoas elas são forçadas a se mudar para outro lugar, então não sabemos para qual bairro essas pessoas foram, se elas vão receber o mesmo investimento público que a comunidade que vai ser gentrificada. Então, o maior problema é conseguir mapear toda essa situação de cada cidadão para que todo mundo receba o mesmo investimento público. Bom, meu nome é Marcelo e eu vou dar continuidade falando sobre benefícios e realidades sobre gentrificação. Bom, dentre os benefícios, nós temos maior incentivo aos proprietários para melhorar, ampliar as habitações, redução do crime, estabilização de áreas em degradação, aumento do valor das propriedades, aumento do poder aquisitivo nos negócios locais, diminuição das taxas de desocupação, aumento da receita fiscal local, incentivo e aumento da viabilidade do desenvolvimento futuro, diminuição da sobrecarga na infraestrutura e serviços locais, maior mistura social e revitalização de propriedades com e sem patrocínio do Estado. Bom, já na realidade, no primeiro ponto, coloquei a gentrificação assemelha-se ao processo de revitalização urbana. No entanto, enquanto esta é feita em qualquer lugar e atende a demandas específicas, aquela ocorre em bairros centrais, históricos e ou com potencial turístico. Bom, a gentrificação, ela diferente da revitalização, geralmente a revitalização ela é utilizada para melhorar um lugar para todos. Geralmente é para todo mundo, sempre é pensado num todo. Diferente da gentrificação. A gentrificação ela é utilizada como para enombrecer o lugar, aburguesar um local. Não é à toa que sempre uma das maiores críticas é que quando a gentrificação ela utiliza da forma de revitalização para conseguir ser feita. Por exemplo, tem um local que precisa de uma revitalização, só que aí a gentrificação se aproveita desse momento, dizendo que vai ser um bem-estar coletivo, uma obra para todos, quando na verdade não é. Porque sempre por trás disso está relacionada a interesses privados, ou seja, especulação imobiliária.
E muitas dessas vezes a gentrificação está ligada tipo, a parte da gestão da cidade sempre se utiliza daquele feito, daquilo que foi feito para ser utilizado como uma propaganda política de boa gestão. E só que, na verdade, o que acontece é que quando se é feita uma gentrificação nos locais, as pessoas que eram de utilizar aquele local não podem, acabam o quê? Sendo migradas. Acaba acontecendo esse sanitarismo social, que as pessoas terem que sair dos seus locais pelo fato de não conseguirem mais ter acesso àquele local, que não tem as condições, não se encaixam no lugar onde elas geralmente viviam.